João Venturi, aperta o F5 pra gente com as notícias do Flamengo. Certíssimo, Lívia. Pois é, e olha, a gente tem uma última informação, uma imagem, inclusive, que foi registrada agora há pouco pelo nosso repórter cinematográfico Alan Gonzaga, da imagem do presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, ao lado do CEO do clube, o Fred Luz, os dois deixando a sede da Gávea, até com bastante pressa, isso a gente pôde perceber pelo passo deles. Eles entraram num carro, o presidente disse que não daria entrevista, que não falaria com ninguém, disse que estava indo para uma reunião aqui próximo à sede da Gávea. E eu perguntei muito rápido para ele se essa reunião também estaria o Reinaldo Rueda e ele apenas sinalizou com o dedo de que não verbalizou isso e apenas sinalizou com a mão de que não, mas isso já foi ele dentro do carro, né? A gente muito pouco pôde conversar, foram apenas segundos que a gente pôde falar com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, mas a tendência é de que essa reunião seja justamente com o técnico Reinaldo Rueda e aí as partes vão afinar o que foi decidido pelo treinador. Será que ele permanece ou será que ele vai para a seleção chilena? O dia de hoje pode ser marcado pela rescisão de contrato, né? Hoje o Reinaldo Rueda deveria se apresentar conforme planejado junto com toda a diretoria do Flamengo. Isso de fato aconteceu. Ele chegou por volta de 6h30 da manhã aqui no Rio de Janeiro. É aguardado também uma posição da assessoria de imprensa do Flamengo, que até agora não se pronunciou de forma oficial se o presidente do Flamengo vai falar com a imprensa, se vai ter uma entrevista coletiva com o técnico Reinaldo Rueda. Provavelmente isso vai acontecer, só que a gente ainda não sabe o horário nem o local. Se será aqui na sede do Flamengo, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, ou se isso vai acontecer no centro de treinamento Ninho do Urubu, lá na zona oeste, em Vargem Grande, aqui do Rio. Então, são informações que a gente ainda segue correndo atrás, seguimos atrás dos assessores, tentando confirmar essas informações, mas por enquanto não temos nada. A última informação, então, é justamente essa imagem do presidente do Flamengo deixando a sede da Gávea, indo rumo a um hotel para uma reunião. Não esclareceu que reunião seria essa, com quem seria. Mas, já que esse é o principal assunto do dia, envolvendo o técnico Reinaldo Rueda, a gente imagina de que o treinador colombiano esteja participando também desta reunião. Claro, a gente segue aqui na porta da sede do clube, esperando até o retorno do presidente e do CEO do Flamengo, né, o Fred Luz, para ver se a gente vai ter alguma novidade. Então, por enquanto, a informação é essa. Neste momento, o presidente do Flamengo participa de uma reunião que a gente imagina que seja com o técnico Reinaldo Rueda, mas não é uma informação oficial. O Flamengo ainda não confirma se as partes estão reunidas exatamente neste momento. Lívia, Calheiros. Legal, legal. Tá aí o João Venturi, o nosso repórter de plantão na sede do Flamengo, na Gávea, aqui no Rio de Janeiro, fez o registro da imagem. O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, entrando num carro, está a caminho de uma reunião. Qualquer movimentação diferente, o João Venturi volta ao Bom Dia Fox com mais notícias. Nesse momento, segue Rodrigo Bueno mistério. A gente sempre fica tentando desvendar que reunião é essa, quem vai estar nessa reunião. O assunto não poderia ser outro, Reinaldo Rueda, mas pode-se falar de reforços também. Bom, nós estamos questionando aqui no Bom Dia Fox desde cedo o retorno do Rueda, o mistério que ele continua mantendo. Falou com o Ricardo Lai, mas não traduziu muito todo esse cenário que a gente vem especulando desde o ano passado. Mas nós falamos muito sobre a possibilidade, que parece mais clara, dele sair. Dele assumir a seleção chilena, dele deixar o Flamengo. Está sendo a aposta do Calheiros. Eu ainda acho que a gente pode ficar com cara de bobo aqui. Ele falar, não, tenho contrato com o Flamengo, fui tirar férias, não estava a fim de falar e hoje eu volto para trabalhar. Eu já disse isso na semana passada e eu estou meio que apostando na nossa cara de bobo. E o pé atrás? Não, e aí eu te pergunto para o Rodrigo Bueno se o Flamengo se apequenou nessa história, porque o Flamengo está no aguardo de uma decisão do Rueda. Campeonato Carioca começa dia 17. O pé atrás com o Rueda, se ele vai abandonar o time ou não. E como é que fica o clima no Flamengo, caso o Rueda hoje apareça na coletiva de imprensa e fale assim, não, eu vou cumprir meu contrato, eu fico no Flamengo conforme eu disse antes da minha saída das férias. Olha, primeiro me chama a atenção, a gente viu a imagem do Rueda chegando no Rio de Janeiro e ontem a gente tinha a imagem dele saindo da Colômbia no aeroporto. Verdade. Ele está absolutamente tranquilo.
sorridente. Para ele parece mais um dia como qualquer outro, um dia comum, até muita chuva no Rio, ele tranquilão ali, né? Olha lá. É um agasalho. Até brinquei com o Eugênio, Rodrigo, fisicamente ele tá melhor, ele fez outra cirurgia, né? Ó, ele então, caminha muito mais à vontade. Ele tá tranquilão, tá na dele, ciente do que tá fazendo e tal. E aí a gente viu a imagem do Bandeira de Melo, presidente do Flamengo. Esse sim, tenso, cara fechada, carro com vidro fechado, evitando falar. Ele não é muito de falar na hora de contratar o jogador, de anunciar nada, mas nesse momento também parece uma pressão em cima dele, né? Aí meio que saindo às pressas, uma coisa meio que escondida e tal. O que eu acho? Certamente o Flamengo está com o pé atrás em relação ao Rueda, teme que ele não cumpra o seu contrato e é profissional, ele pode rescindir. O contrato existe e tem uma multa. Se alguém chegar e pagar a multa, a Federação do Chile, o Rueda está liberado. O que eu acho? Certamente o Flamengo não ficou quietinho nesses últimos dias. Sabendo da possibilidade grande, real, do Rueda sair, já deve ter seus contatinhos, né? Já pegou ali os contatinhos, ali e tal, pegou a agenda, já começou, oi sumido pra cá, pra lá e tal. E que eu acho que vai ser legal a postura do Flamengo. Se o Rueda sair, anunciou o Rueda sair, 5 minutos depois o Flamengo anunciou o novo técnico. Porque aí vai falar, tá vendo? A diretoria não ficou omissa, a diretoria foi correta, não ficou parada, sabendo que o Rueda estava na iminência de sair, já preparou todo o caminho, já anuncia, já dá um projeto novo. Olha, tal cara, pode ser o Carpegiani vai ser o coordenador, o técnico vai ser esse, ou o Carpegiani está contratado, ele vai ser técnico e no futuro a gente pode fazer um rodízio aqui, ele mudar de função, tal. Mas na saída do Rueda, se é que ele vai sair, imediatamente depois, você sabe, o Flamengo dá uma resposta para mostrar, clima, olha, ele ficando. Dentro dessa tua leitura, Lívia, e se ele ficar, aí o Flamengo agiu perfeitamente durante todo esse processo. Cautela pra... O Flamengo não se pronunciou e não tem que se pronunciar mesmo. O Flamengo não tem nada com isso, a especulação em torno do Reinaldo Rueda. O Flamengo está na dele, tem um contrato com o treinador, não se posicionou, não se manifestou sobre possível troca, sobre especulações, enfim. Fez da forma correta. Se ele ficar, Lívia, para o Flamengo, olha, vocês especularam, sempre vai para conta de quem noticia. Vocês especularam uma saída para a seleção chilena, havia negociação, mas a gente está aguardando um técnico, tem contrato. E o que eu acho que o Flamengo não pode ficar parado, por exemplo, na aquisição de jogadores. Sim. Então, por exemplo, o Rueda estava indicando o Moreno, atacante, né? Mas Moreno pro Flamengo. Não, só vamos contratar se o Rueda ficar ou não. O Flamengo pode fazer ele mesmo uma análise, o Rodrigo Caetano. Mas o Moreno é bom? O Flamengo precisa? Precisamos de um centroavante? O Guerreiro está suspenso? Rodrigo Bueno, a gente não volta... tem obrigação de ouvir o Rueda para contratar jogador. Só uma pausa. A gente volta a falar do Flamengo daqui a pouquinho, porque Moreno até então foi o único nome citado pelo Reinaldo Rueda. O Flamengo ainda não apresentou ninguém, mas